Natural Olímpia. Categoria feminina, wellness. A gente vai falar sobre as duas categorias que a nossa atleta Aninha subiu, na wellness amadora e na wellness pro. A wellness no Olímpia ela foi unificada. Ela não tem ainda várias divisões de altura, essas coisas, até porque é uma categoria nova no Natural Olímpia. Ela surgiu em 2022, então tá começando ainda a chegar atletas dessa categoria, por isso ela é unificada. Então, para vocês que nem sabem como funciona no Natural Olímpia, né, que eu acho que sempre acontece em Las Vegas. Sim. O que aconteceu foi que ela participou na sexta-feira da categoria amadora, conseguiu uma boa colocação, pegou o Procard. Nesse mesmo dia, ela já assinou o contrato de profissional. Uhum. E no sábado, dia seguinte, ela já subiu na categoria profissional, porque é dividido em 2 dias o campeonato, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. Então, vamos dar o play aqui para vocês começarem a conferir o confronto. Depois a gente mostra a apresentação individual da Aninha, tá bom? Vamos lá. Já logo na entrada, a gente já vê que a Aninha destacava demais no palco. Acho que era impossível não olhar para ela. Não só pelo biquíni único da cor, né? Não só pelo biquíni, mas por conta do sorriso, da forma que ela se portava no palco, dela não tá com cara de perdida ali, né? Tipo, algumas das atletas pareciam claramente inseguras da posição delas. Mas é nesse vídeo que a gente consegue perceber, assim, que, pelo menos pela live, a luz estava bem ruim nas pontas. Sim. Tipo, as meninas estavam nas pontas, estavam muito escuras. E agora que tem mais atletas, fica pior ainda, porque fica mais na ponta, né? Então as meninas que estavam na ponta, acho que ficaram um pouquinho prejudicadas. O que é ruim, né? Porque quando a gente falou que tinha muitos juízes, como a gente fala, não, quem vai ficar na ponta não vai ser prejudicado. Mas na gravação que a gente fez, pelo menos aí vendo, a gente vê como claramente no centro, como a luz tá bem melhor, né? Uhum. E bom, deixa eu falar que eu já acompanhei pessoalmente a Aninha. Esse é o terceiro campeonato dela que eu assisto pessoalmente, né? Tipo, eu acompanhando ela no palco e tudo mais. Os outros dois eu cheguei a ver de perto, né? Ela no palco. E assim, na minha opinião, Aninha, esse foi o melhor físico que você já apresentou em todos os campeonatos que eu vi você subindo, tá? Eu me lembro lá no seu começo, eu já tinha falado pra você que você era uma wellness maravilhosa, tipo, natural, assim, pra mim. O que eu imagino de uma wellness natural é o seu físico. E nesse campeonato você provou mais ainda do que eu tava falando, que você trouxe um físico ainda melhor do que já era antes. E nada perdendo proporções, você conseguiu melhorar o seu corpo como um todo sem deixar desproporcional, o que tá de parabéns, né? E a presença de palco da Aninha sempre foi uma coisa muito impressionante, ela sempre soube se portar muito bem no palco. Ela tem poses muito bonitas e ficamos muito felizes porque você fez a pose de costas da NPC. Sério, aquela pose ficou muito boa pra você, acho que destacou muito o seu deltoide, como eu tava falando. Deixou você um pouquinho mais parecida com as outras meninas. E depois no Pro a gente vai comentar uma coisa que aconteceu, que se você tivesse feito aquela pose da IFBB, provavelmente ia dar alguma coisa fora do que a gente estava esperando, por conta de um detalhe específico ali. Mas ainda bem que você trocou de pose, tá? Porque valorizou muito a sua pose de costas. Você tem um deltoide muito bom, você tem costas muito boas, e do palco você era que tinha o melhor deltoide, as melhores costas e o melhor condicionamento de glúteo. Então, tá explicado, né? Porque que a Aninha foi top 1 da categoria. Mas nessa primeira categoria que é amadora, a gente vê por que ela conseguiu ir tão bem, né? Ela trouxe um físico muito superior a todas as outras. Uhum. Quando a gente começa a ver detalhe por detalhe, não só detalhe por detalhe, né? Mas quando a gente bate o olho em todo mundo, chama atenção pra ela, a figura dela mesmo, né? Uma cintura bem estreita, quadril bem largo. E foi nessa categoria que a gente percebeu que volume não é tudo, porque muitas das meninas tinham até mais volume do que a Aninha, mas elas estavam bem longe do condicionamento da Aninha. Então, assim, a Aninha não é uma wellness pequena, ela é uma boa wellness, só que as meninas estavam parecendo muito maiores que elas, porque elas estavam com muita gordura. Então elas tinham um condicionamento ruim. Membros inferiores delas muito grandes, mas você via claramente que não tinha divisão nenhuma de nada. Algumas tinham um pouquinho de quadríceps ali que marcavam um pouquinho, mas mesmo assim, tipo, não tava bom o condicionamento. Mas principalmente na categoria profissional a gente vai ver como o condicionamento, isso que você comentou, né? Como tava realmente pedindo um pouquinho mais, mas aí a gente entra
mais detalhes quando for falar do profissional. E como a gente acompanhou o profissional, a gente agora consegue fazer esse caminho reverso, né? Do porquê que a pessoa que ganhou o Pro no dia anterior estava ganhando o Pro. E aí a gente entende que a Aninha é que estava mais próxima do físico das profissionais. Tanto que ela foi muito bem no profissional também. É óbvio que ela teria que ganhar. A moça que pegou a top 2, vocês estão vendo aí o confronto dela, é essa de azul. Essa moça, ela era muito bonita, ela tinha um físico muito bonito. Claro, o condicionamento dela não tava dos melhores do palco. Só que eu acho que o que chamou a atenção, gente, é que ela era aquilo que a gente falou do Men's Sport Model. Ela não parava de se mexer no palco, ela chamava muita atenção. Mas, na minha opinião, e eu quero deixar claro aqui que não é de uma forma ofensiva, mas eu não gostei da apresentação dela. Eu achei um pouco exagerada, eu acho que saiu um pouco fora, mas a arbitragem gostou, né? Minha opinião não vale de merda nenhum. A arbitragem gostou da apresentação dela. Eu acho que tinha meninas que estavam melhores que ela, especialmente por conta das poses e da presença de palco, mas ela chamava mais atenção. E aí ela acabou pegando o top 2 aí da categoria. Mas na minha opinião não tava tão parelho assim. Vocês podem ver que quando comparou as duas, a Aninha era infinitamente mais profissional do que essa menina. E eu não tô falando nada por ranço não, porque a menina não é brasileira. É porque realmente eu não gostei de como ela se porta no palco. Aí então, a gente tá vendo então primeira chamada, né? No line-up, provavelmente foi os top 4 no fim. Eu acho. Ou eles ainda estavam decidindo alguma coisa? Porque ali tá top 1 e top 2, né? Pelo menos. Eu não tenho certeza. Eu acho que essa moça de azul da outra ponta, essa morena, ela também pegou top 3. Errou! Então eu acho que eles estavam comparando o top 5 aí nesse line-up. E essa moça, pra mim, tava melhor do que a outra, até porque ela tinha mais volume. Só que ainda assim, a outra, mesmo sendo menos volumosa, ela tava melhor condicionada do que a outra. Então assim, gente, saiba que no natural não adianta você apostar em mais volume se você vai abrir mão do seu condicionamento. E a gente vê isso acontecendo com frequência no natural, as pessoas abrindo mão do condicionamento para ser mais volumoso, para ser maior. E nesse caso a gente já percebeu que é melhor que você seja menor, mais condicionado, com todas as musculaturas aparentes, do que você ser maior e menos condicionado. Nesse line-up a gente viu a top 1 e top 2, que é a Aninha e a de azul, como elas posam diferente. Né? E é aquilo que a gente fala em todas as categorias desde o começo do vídeo. Eles pedem uma pose, algumas categorias, né? Eles pedem a pose de frente, mas você tem que colocar a sua pose que melhor destaca o seu corpo. Desde que você entenda que aquela categoria pede aquilo. Então aquilo que a gente comentou no vídeo passado do Sport Model, eles pedem de frente, mas parece que a categoria aceita que você fique se mexendo realmente. Você chame a atenção. Então o Wellness ali, elas duas poses diferentes, porém ficaram top 1 e top 2, certo? Mas eu acho que dava pra melhorar várias coisas na pose da 2... concordo. 3-2-1, 3-2-1, acho o número dela. Não sei, porque ela, por exemplo, essa pose que ela tá fazendo agora, nesse momento, é péssima. Tipo, ela tinha que ter rotacionado um pouco mais o quadril, porque isso ia avantajar mais o glúteo dela, ia deixar a cintura dela ainda mais fina, que a gente já sabe que ela tem uma cintura super fina, ia melhorar muito, assim, o físico dela como um todo. Algumas poses ela até encaixava bem, mas, por exemplo, a pose de costas e a de frente dela, pra mim, eram as piores dela, e ela poderia ter mostrado algo muito melhor se ela tivesse trabalhado nisso e também não tivesse exagerado tanto na sensualidade, nas coisas que ela fazia no palco, que era até um pouco... eu não quero ser cancelada, mas era brega. E a Aninha, assim, tipo, era perfeita. Eu olhava pra Aninha e falava, caramba, meu, como que alguém tem dúvida ainda que ela vai ganhar? Tipo, eles não tinham, porque eles não trocaram ela de posição ali no centro. Mas, mano, ela tava muito bem, muito perfeita. Ela acertou no ponto na sensualidade, ela acertou no ponto no charme, ela acertou no ponto em absolutamente tudo. O biquíni dela tava lindo. A única coisa, Aninha, que a gente escutou do comentarista da live, pros 2 dias seus de apresentação, que eu acho que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, a sua cor. Sua cor no palco tava muito clara, muito clara. E ele tava falando, a única chance dessa menina não ganhar o top 1 é por conta da cor dela, que ela não tá com o tênis incorreto. E realmente ela estava muito clara no palco. Eu fiquei sabendo depois que você se pintou em casa. Na próxima, tenta passar um top coat mais escuro aí, pra ficar mais escura, tá?
Porque você saiu quase como se você não tivesse se pintado no palco perto das meninas que estavam infinitamente mais escuras que você. Eu acho que não tem coisa pior do que tá sendo colocado mais pra baixo por causa da pintura, né? Fez tudo certo por mês, só que uma coisa de alguns minutos lá te coloca pra baixo. Bom, esse confronto da Wellness durou bastante tempo, né? Eles ficaram movimentando as meninas, ficaram escolhendo o top 5 várias vezes. O que eu achei muito interessante, porque foi a primeira vez no campeonato inteiro que eu vi eles realmente colocando todas as meninas do restante do line-up pra dentro do line-up pra comparar o top 5. Porque nos outros o que acontecia era o seguinte: eles faziam o primeiro call-out, falava, tá. Depois eles só faziam o segundo, o terceiro e, tipo assim, não trocava as outras pessoas dos outros call-outs pra entrar no top 5, pra comparar com o top 5, pra ver quem que era melhor. E nesse caso, eles compararam mesmo, sabe? Tipo, compararam mesmo as meninas. A arbitragem tava realmente decidindo quem seria melhor o wellness dali. E eu admiro, porque geralmente as nossas categorias femininas, eles só olham e falam, mais bonita vai levar. E tá bom. Tipo assim, o resto do top 5, eles meio que não estão se importando tanto. Mas nesse caso eles compararam mesmo. Todas as meninas colocaram de volta todo mundo no mesmo line-up, compararam uma do lado da outra, viram de costa, viram de frente, viram de lado e ficavam movimentando as meninas, e enfim. A gente já percebeu que deu tudo certo aí. E o que chamava mais atenção era desproporção de quadril e cintura. Isso eu percebi, que eles escolheram as meninas pela desproporção de quadril e cintura. E quem tinha mais muscularidade, especialmente nos membros inferiores. Então o top 5 foi decidido com base nisso, tá? Se você tá pensando em ir pra wellness, saiba que vai exigir esse nível, especialmente lá fora, de pernas maiores do que membros superiores, com cintura mais fina que você conseguir colocar no seu físico, ou pelo menos a aparência de cintura mais fina, que a gente sabe que se lateralizar bastante o quadríceps, a cintura dá uma afinada. Lembrando que um volume maior não significa... É muscularidade, tá, gente? Não é gordura. Então, saiba disso. Agora vamos comentar aqui da apresentação individual da Aninha. Isso aí foi o que a gente conseguiu filmar. Olha a diferença de um sorriso, olhar para os árbitros o tempo todo, uma pose confiante, né, com o peito aberto ali, estufado, postura. Às vezes o pessoal que tá começando não sabe o quanto isso influencia, né, na apresentação. Não, mas você vê outra pessoa, parece que, tipo, quando sobe no palco, você vai comparar as outras meninas que estavam inseguras, assim, tipo... Não tem jeito. Tem que passar aquele ar de sou top 1, né? Só me passa pro card. E é pouquinho tempo, infelizmente, a apresentação, mas deu pra mostrar aí pra vocês, né? Então aqui tá a premiação, a colocação de cada uma, né? Aninha, campeã, top 1. E eu confundi, porque eu achei que as outras duas moças morenas, elas estavam dentro do pódio, elas não estavam. É que elas foram tão comparadas com a Aninha e a outra moça que eu achei que elas tinham ficado. Mas foi isso aí, gente, o pódio. Vocês podem ver que as mais condicionadas acabaram levando, mesmo que tava menor. E aí logo no dia seguinte, então, né, foi... Não deu tempo nem de comer. O Pro. Não deu tempo de carbar, não deu tempo de desidratar de novo, não deu tempo de fazer nada. Só de segurar a prep, mais um dia. A gente vê físicos bem superiores ao amador. De novo, né, foi uma categoria assim que a gente percebeu que o nível do profissional é totalmente diferente. Quem se torna pro realmente é a pessoa que está mais próxima do pro. E só de bater o olho no line-up a gente já consegue ver, pelo menos, características da padrão wellness, certo? Sim, sim. As meninas com membros inferiores bem desenvolvidos, com um condicionamento bem melhor do que do dia anterior. Claro que tem uma outra ali que não chegou onde precisava. Resolveu marmitar. Mas a maioria tá bem parelho, assim, no condicionamento, no volume, na densidade e na qualidade do físico mesmo. A top 1 foi essa 296, morena com biquíni azul clarinho. Do lado dela nós temos já a top 2, que é essa de biquíni vermelho. E a gente ouviu muitos comentários. E é aqui que eu queria comentar sobre a pose de costas da Aninha. Antigamente a Aninha fazia a mesma pose de costas da top 2. Que é a pose mais padrão IFBB. O comentarista tava falando, essa moça, ela tá com melhor condicionamento, melhor volume, mas essa expansão de dorsal não é pra wellness. O que significa uma pose da FBB? É a pose de costas que tem uma mão na cintura e a outra mão solta, assim, ó, pra trás e faz uma expansão de dorsal.
E aí ele falou, você não quer posar como uma figure na wellness. E essa moça tava posando exatamente como a Aninha fazia a pose dela de costas no Brasileiro. Aninha, olha, caiu do céu essa sua decisão de você posar com a mão normal, porque isso poderia te tirar algumas colocações, porque você tem costas bem desenvolvidas e essa pose de costas deixa a sua dorsal maior. Então, se você fizesse essa pose, provavelmente você ia cair de posição e ia ficar no lugar ali da top 4 que não fez essa pose nenhuma vez. Então, assim, a gente ficou feliz que você fez a pose de costas certa. Apesar que a moça foi pro top 2 ainda assim, né? Mas é porque ela tava com condicionamento inegável. Aqui ainda no primeiro line-up, né? Eles estão chamando provavelmente só um chamando na confronto. ordem. E a moça top 1 está do lado da Aninha ali, de biquíni azul claro. Ela tava muito bem. Algumas das pessoas estavam falando que elas não tinham gota, mas tinham sim, tá, gente? A gente que conseguiu ver pela live. Isso eu ia falar. Pela live a gente tá conseguindo ver. E é sempre bom reforçar que o condicionamento, os cortes, quanto mais você vai passando por um instrumento digital, mais vai perdendo. Então, tipo, na foto você tira, na live você perde muito mais. Então, por mais que a gente ainda... Na live ela simplesmente tá no canto, tá escura, mal a gente consegue ver. Então, acredite, pessoalmente, quem traz mais condicionamento se diferencia. É isso que a gente gosta de reforçar. E o pessoal briga em cima disso, né? Que fica só vendo por foto, por live, e aí não sabe exatamente o que está acontecendo e não entende a colocação das pessoas. Sim. E a Aninha pro meio. Nesse line-up. A Aninha foi pro meio do line-up. Mas a gente vê claramente que, comparação ela com a top 1, a Aninha pode trabalhar um pouco mais no volume de quadríceps. Ela pode trabalhar um pouquinho mais mesmo no volume do glúteo dela, porque apesar da Aninha ter um bom glúteo, ela ainda não tem a marcação e a projeção do glúteo que as outras atletas tinham. Então eu acho que ela pode trabalhar um pouquinho mais nisso. Membro superior você pode manter, Aninha, porque assim, o que mais a gente escutou no comentarista da live foi que membro superior tem que tomar muito cuidado na wellness. E agora o top 2 foi colocado lá da Aninha, para comparação, certo? Foi tirado, outra mulher colocado ela. E aí você já pode ver que a gente fala sobre a expansão dorsal que a gente comentou da top 2. Ela tinha exatamente o padrão de poses da IFBB. E vocês verem agora, ó, a top 2, a top 1 e a top 3, que seriam essas aqui da ponta. Esse foi o top 5 da categoria, tá? Então a gente consegue ver o tamanho do glúteo top 1 e top 2, né? Quanto volume tem. Mas na top 2 ela vai virar de costas agora, a gente vai ver o que a gente comentou da expansão dela. Sim. E tem uma outra coisa também que eu vejo as pessoas confundindo muito, querendo comparar a marcação de gota do hormonizado com o natural. Eu acho, gente, que esse nível de condicionamento que a top 2 apresentou, sendo bem honesta, é o ideal para um natural, para uma wellness natural. Passando disso, gente, eu acho que é só egocentrismo mesmo, sendo honesta com a minha opinião aqui, que não vale de merda nenhuma. Porque você querer condicionar mais do que isso é só botar sua saúde em risco. E não tem necessidade, porque categoria feminina não é para ser tão condicionada tanto quanto qualquer outra categoria masculina. E a gente tá falando que isso não vai ser premiado daqui pra frente? Não sabemos, mas nesse ponto eu acho injusto da galera ficar exigindo uma marcação de gota igual de hormonizado no natural. Aqui a gente vê as 3 de costas, quanto a top 1 e a top 2 tinha mais gota até do que a Aninha. E as pessoas falando, várias pessoas comentaram porque viram pela nossa live do Instagram, que ou seja, eram 2 câmeras, uma em cima da outra para tirar a qualidade, falando que as meninas não tinham gota. Elas tinham gota, elas tinham marcação, elas tinham um físico super desenvolvido. A top 2 mesmo, meu Deus do céu, ela apresentou tipo o melhor físico de wellness que eu já vi. Só que o que cagou com a colocação dela foi essa dorsal, que ela não parava de expandir. Ela deveria ter mudado a pose, ter suavizado um pouco mais essa expansão de dorsal, especialmente de costas, porque ela tinha membros superiores muito grandes. Você acha que a top 2, se ela tivesse pousado da maneira certa, ela seria top 1? Eu acho que sim. Eu acho que sim, por conta do condicionamento dela, que estava inegável, gente. Tava muito bom mesmo. E aqui foi a apresentação individual da nossa Wellness Olímpia brasileira. No Pro agora. No Pro. Então, já tá feliz já. Já tava mais animada ainda, porque ela sabia que ela tava no topo. Tava mais confiante. Eu acho que ela apresentou ela fez uma apresentação individual um pouquinho mais intensa,
pra chamar um pouco mais de atenção, que eu achei uma jogada interessante, que ela tava assistindo as outras, né, lá no cantinho. E aqui a gente vê o pódio, né? Isso. Aninha pegando o top 3 ali. A atleta do top 4, ela era brasileira também, tá? Só que ela não compete aqui no Brasil, ela mora lá fora. Como estadunidense ali, a bandeira dela. Ah, ó de onde que é a moça super condicionada. Os melhores condicionamentos do palco, as meninas que vieram mais marcadas eram da Alemanha. A Alemanha tava levando tudo lá, hein, gente, no Olímpia. É melhor a gente ficar de olho, ó. Os brasileiros tem que derrubar esses alemão aí. Olha que eu tô falando que eu tenho sobrenome alemão. Vai cair o vídeo só por causa dessa frase. Então foi isso. Então Aninha, foi isso. top 3 na primeira vez, quase no No mesmo Pro dia, debut. 24 horas, terceiro lugar da Pro. E para quem acha que ela perdeu, era só a terceira melhor wellness do mundo na Pro Olímpia, Exatamente. na federação. E a gente já sabe claramente ali os pontinhos que a Aninha dá pra melhorar pra ano que vem ser a nossa Miss Olímpia, porque não vai demorar muito não pra ela conseguir colocar o que ela precisa. A gente sabe que a Aninha é super dedicada e a gente tá torcendo por você. Se você conseguir o feedback em algum momento dos árbitros, que realmente, né, vai ser o feedback dos árbitros, tá? Passa pra gente, por favor. Mas o que a gente percebeu é isso mesmo, né? Eles estão pedindo uma gota um pouquinho mais marcada, Tinta mais escura. tinta um pouquinho mais escura, não no Yuri, Não nível Yuri. que a gente comentou do vídeo passado. E um superior, assim, com... Pelo menos você consegue arrumar na pose, né? A questão da expansão dorsal, mas uma desproporção ali com a linha de cintura escapular. É isso, gente, pro vídeo de hoje. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Isso, tô enxergada.